Graça e paz para você, minha gente. Vamos ler 1 Samuel 3, verso 9. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Esse capítulo aqui está contando a história de que Samuel, ele cresceu ali no templo. A sua mãe, Ana, o dedicou ao Senhor e quem estava cuidando dele ali era o sacerdote Eli. E aconteceu um fato de que ele deitou e ele ouviu uma voz, Samuel. Ele logo levantou e falou, acho que o sacerdote está me chamando. Foi até lá, o sacerdote falou, o senhor me chamou? Ele disse, não. Segunda vez, Samuel, o senhor me chamou? Não. Terceira vez, Samuel, o senhor me chamou? Aí o sacerdote ele disse, olha Samuel, vai deitar outra vez e se você ouvir te chamar novamente, você responde, fala Senhor que o teu servo ouve. Essa voz que você está ouvindo te chamar é a voz do Senhor. E assim ele orientou a Samuel. Gente, Samuel, ele não tinha ainda uma experiência, nem um discernimento e nem a sensibilidade de reconhecer a voz de Deus. Será que você e eu, nós sabemos quem é que está falando com a gente, quando Deus está falando conosco, quando é a nossa própria consciência, quando é até o diabo, quando é uma pessoa, um sonho, uma revelação, uma visão? Olha, nós precisamos ter esse discernimento e só vamos reconhecer se nós tivermos intimidade com a pessoa. Eu acho engraçado que às vezes no encontro, numa reunião, né, ouve uma voz, o pai fala assim, é meu filho que está falando, ou ao contrário, né, às vezes o filho fala, nossa, daí é a voz do meu pai. Então tem o que? O reconhecimento, porque convive, conhece e sabe quem é que está falando. Como é que está a sua sensibilidade em ouvir a voz de Deus, em saber que Ele está te falando e que é Ele mesmo, ou você fala, não, vai ver que não é Ele não. Ou ao contrário, você está confundindo, achando que é Deus que está falando e não é. Procure todos os dias ouvir a voz de Deus através da palavra. Deus pode falar como, Silvio? Ele pode falar através de profetas, através de revelação, através da palavra, sonhos, como Ele quiser. Portanto, tem essa sensibilidade. E Samuel, ele foi estreitando a cada dia mais, porque a Bíblia ensina que ele ainda não conhecia a voz de Deus. É quase que assim, ele estava ouvindo Deus por tabela, né? Deus falava com Eli e Eli passava para ele. Estreite o teu relacionamento com Deus. Tenha discernimento, que aí você não vai ter dúvida. Fala, não, é Deus falando mesmo. Essa voz aí eu já conheço. Mas você só vai poder ter essa certeza se tiver intimidade com o Pai. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. O Senhor nos ensina tantas coisas. Obrigada, Senhor, porque vemos o exemplo de Samuel sendo criado e tendo discernimento, que é o Senhor, criando maturidade. Nós queremos assim também, Senhor, nunca confundir quando é o Senhor que está falando conosco. Ajuda-nos, Pai, para reconhecermos a voz do nosso Pai, que cuida, que nos orienta, que nos disciplina, que nos dá limite. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem o melhor para nós e o Senhor fala na hora certa, correta. Não na hora que pedimos ou queremos, mas o Senhor